Olá, meu nome é Samuel Araújo Freitas, estou aqui juntamente com José Cícero Rodrigues Lima, somos graduandos do curso de Licenciatura Plena em Música pela Universidade do Estado do Pará. Estaremos fazendo a comunicação do artigo que tem por título Além dos Limites, relato de experiência da atuação polivalente dos docentes em artes formados em música. Bom, o nosso tema ele é voltado para a polivalência no ensino das artes. Nós tivemos aí um período de experiência em campo, onde nós estivemos estagiando. Eu estive numa escola particular, você seria uma escola pública, e podemos estar presentes vendo a metodologia, o material que os professores utilizavam e também o seu modo de ensino, né? Que envolveu um professor polivalência no ensino das artes. E o nosso essa disciplina é de estágio supervisionado 2. A metodologia que nós utilizamos ela foi observação participante, onde nós estávamos ali dentro de sala observando e também participando de atividades com o professor. Nosso instrumento de coleta de dados foi através do nosso diário de bordo e dos nossos relatórios semanais. O objetivo do nosso trabalho é relatar, a partir dessa experiência em campo, a atuação polivalente de professores formados em música no ensino de arte na escola pública e particular. A Lei 11.788/08, em seu artigo 1, diz: o estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, Brasil 2008. Então aí nós vemos a importância desse período que nós estamos tendo, que nós passamos dentro do nosso campo, dentro do nosso futuro local de trabalho, e essa experiência foi de bastante proveito para a gente e de bastante aprendizado também. Bom, vamos lá para o nosso conceito, nosso tema, né? O conceito geral do nosso tema. Quando se fala em polivalência, no sentido geral, é um indivíduo que ele realiza múltiplas tarefas. No dicionário, inclusive, está escrito que é um indivíduo que realiza múltiplas tarefas. Tem um sentido até positivo, né, nessa palavra. Mas no ensino de arte, polivalência é sinônimo de superficialidade, infelizmente. Porque o que é polivalência no ensino da arte? Bom, o conceito é atuação de apenas um professor em todas as linguagens, nas 4 linguagens, né? Que é a dança, o teatro, artes visuais e a música. Quando é um professor de música, ele trabalha essas 4 linguagens todas em, às vezes, uma aula só, ou às vezes um período de aula. E, na verdade, os teóricos afirmam que isso é impossível. É impossível isso acontecer de forma correta, com qualidade. Porque o Figueiredo, inclusive, ele ressalta que é impossível alguém ter competência nas 4 linguagens numa formação de 4 anos, uma licenciatura de 4 anos. Isso é quase impossível. E a partir dessa situação tem consequências. Né? Bom, algumas consequências desse ensino polivalente são inúmeras, mas nós podemos observar que essa prática ela tem se tornado cada vez mais comum, essa prática da polivalência do ensino das artes, onde vários professores vêm abraçando esse modo de ensino como se fosse algo natural, onde a coordenação apresenta para o professor o material, o professor recebe, e assim vai seguindo e trabalhando, isso se torna algo normal, comum, monótono da vida de um professor, de arte, de música, e assim vai. É, uma das consequências apresentada por Ortiz no seu trabalho, ela mostra que o professor, muitas vezes, ele, quando vai preparar, um professor de música, quando vai preparar um conteúdo para trazer para uma turma, ele acaba muitas vezes tendo que separar o seu tempo para outras linguagens fora da sua formação.
Isso acaba transformando a sua aula numa aula superficial, porque ele vai deixar algumas características da música, como a leitura, a interpretação, a apreciação ou até mesmo a prática, de lado. Porque em uma aula que era para ele dispor o seu tempo de estudo, de prática para a sua área de formação, ele está tendo que dispor para linguagens que ele não tem, não é a sua área específica. Então, isso é um grande problema tanto para o professor, como também para o aprendizado dos alunos. Então, aí temos uma de muitas consequências que temos desse ensino polivalente. Bom, continuando aqui a minha ideia, falando um pouco sobre o meu estágio, que eu pude estar presencialmente ali na escola particular, falando um pouco acerca da estrutura da escola, eu pude observar que a escola ela tem uma estrutura muito boa, uma estrutura que fornece ao professor, tanto de música como de outras matérias, o que ele deseja. Tem um quadro, um ar-condicionado, os alunos não sentem calor, sem falar também na televisão, caixa de som, até mesmo alguns instrumentos, sala de jogos, enfim. A estrutura escolar, como é vinculada a uma igreja, até mesmo a igreja dispõe do seu espaço para apresentações e assim musicais da escola mesmo. E então, com relação à estrutura escolar, não tem nada de negativo até então. As turmas atendidas foi da educação infantil, de 3 a 5 anos. Eu pude também estar presente em todas as turmas de ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto, de 6 a 11 anos. E também estive presente do sexto até o nono, no ensino fundamental 2, de 11 a 14 anos. Então eu pude ter a experiência de estagiar desde a educação infantil até o final do fundamental 2, que é uma experiência bem, bem interessante. A intervenção em sala, que era que nós tínhamos que fazer, eu tive uma certa dificuldade, entrando no assunto da polivalência ainda, pois o professor, na maioria das turmas, ele estava trabalhando assuntos fora da sua área de formação, que era a música. Então, no momento de eu escolher uma turma para fazer a minha intervenção, eu senti uma enorme dificuldade porque não tinha uma turma onde ele estivesse trabalhando música. Então eu tive que selecionar bem o tempo, o dia e o horário para entrar em duas turmas. Uma das turmas que eu consegui foi a turma do primeiro ano, que o assunto ele foi referente à escala musical, e foi trabalhada a escala também em diferentes instrumentos. Eu pude ter a experiência de levar a família das flautas doces para os alunos, toquei a escala musical nas flautas doces, e escrevi no quadro das notas musicais. Nós trabalhamos solfejo, solfejamos algumas melodias conhecidas também, que estavam presentes no material didático deles. E ao final da aula eu fiz uma dinâmica com eles para que o assunto fosse bem absorvido e que a gente trocasse ali informações para eu observar se realmente eles tinham entendido. E foi um momento de grande aprendizado pela idade deles, teve aquelas dificuldades do barulho, mas foi muito interessante esse momento de intervenção na turma do primeiro ano. O outro momento foi na turma do sexto. O assunto ele foi referente a fundamentos sonoros, foi trabalhado de maneira de uma revisão para um simulado que eles iriam fazer avaliativos. E o assunto foi trabalhado também com a família das flautas. Eu levei várias flautas de vários tamanhos e vários timbres diferentes. E fui apresentando esses timbres, tocando, dando para eles observarem, tocarem também. E sempre buscando trazer essa questão de fundamentos sonoros, essa questão do som para o dia a dia deles. Trazendo eles para essa aula, tentando transformar aquela aula de uma maneira que atraísse a atenção deles e também resultasse num aprendizado melhor. Afinal, eu fiz uma dinâmica, né, para ver se realmente eles tinham entendido o assunto, e foi mais um momento assim de bastante aprendizado e gratificante estar ali naquela turma e poder presenciar isso, sentir essa experiência de perto, de estar ali numa regência de classe. Bom, vamos lá para o meu relato, né? Minha parte do relato, que já no meu caso foi numa escola, em duas escolas, na verdade, duas escolas da rede pública. E se tratando de estrutura, a estrutura das escolas eram comuns a escolas
públicas do nosso país, né? Basicamente tem um mínimo, né, para trabalhar o professor e os alunos. E, inclusive, se tratando de estrutura, uma das escolas que eu acompanhei, ela estava alocada em outra escola no mesmo bairro. Os alunos foram remanejados para outra escola por conta de reformas. Tinha alunos que estavam, inclusive, em salas improvisadas, às vezes tendo aula. E essa é basicamente a estrutura. E as turmas atendidas, né, as turmas que eu observei, foram o segundo ano do fundamental, o quinto, o oitavo e o nono, em uma escola. Na outra escola, eu acompanhei o oitavo e nono ano. E eu separei dois destaques que fazem muito sentido com o nosso conceito, né, com o nosso tema aqui, que é a polivalência. Eu coloquei ali oitavo ano, stop motion. Stop motion é aquela animação, né, que é feita com várias capturas de telas, com personagens, né, pode ser bonecos e cenários feitos ali à mão. E no caso do oitavo ano, essa foi a atividade. E nessa atividade, o stop motion, ele tem várias linguagens. Ele tem o cenário, ele tem a música, ele tem a atuação, às vezes. E nesse caso, a professora observada, ela infelizmente não deu muito destaque para a música, que é a área de formação. Ela deu mais ênfase em confecção de cenários, de personagens, na própria captura de telas. Assim, essas linguagens, essas partes são importantes, porque era um trabalho que abarcava essas linguagens. Então, naturalmente, deveriam ter essas linguagens. Porém, a ênfase, de acordo com os teóricos que descrevemos, a ênfase deve ser na música, deve ser na formação que ele tem. E no caso do stop motion, a ênfase não foi na música. Já o nono ano, com o conteúdo performance art, que é um conteúdo, performance art é uma arte híbrida, que contempla várias linguagens. A professora, já nesse quesito, na performance art, ela conseguiu dar ênfase na música. Aí já dá para ver que não é uma questão de um conteúdo ser híbrido, mas sim a professora conseguir, o docente conseguir dar ênfase na formação dele. E no caso da performance art, aconteceu. A professora observada, ela deu ênfase maior na música, na área da música. Ela contemplou essas linguagens, contemplou a dança, tudo, a dança, as artes visuais, a música, todas para dar um sentido completo para o conteúdo. Mas a ênfase maior foi na música. E as atividades também depois, atividades ao final da aula foram sobre música. Aí pode passar. Daí os nossos resultados foram os seguintes. Em ambas experiências em campo, da minha, do Samuel, da escola pública, da escola particular, em ambas experiências em campo, observou-se que um professor conseguiu lidar em parte com as linguagens artísticas, em parte, no caso, em um ano, a professora observada conseguiu dar ênfase na formação dela, e em outro ano
deixou a desejar. Por isso que, em parte, conseguiu lidar, em parte, com linguagens artísticas. E o outro, que é o outro professor observado na escola particular, não soube adaptar seu material, botando em prática a polivalência. Ele não soube dar ênfase na formação dele. E acreditamos nas nossas contribuições do nosso artigo, relato de experiência, é a ciência das formas de atuação do professor, para que a contribuição desse artigo seja que a pessoa que lê, o estudante, o professor que lê o artigo, ele tenha noção de como é a situação da educação da educação artística, da educação da arte nas escolas, tanto pública quanto particular. E dessa forma, a partir desse conhecimento, aos alunos um ensino de qualidade, garantir aos alunos um ensino de qualidade, que a partir da ciência daquilo que está acontecendo, né, nas escolas, os professores estão tendo esses trabalhos minuciosos, difíceis. A partir desse momento da leitura do artigo, o professor tome consciência do trabalho e garanta aos alunos um ensino de qualidade, um ensino completo, não apenas um passatempo em que ele passeia nas linguagens, passeia nas 4 linguagens, mas o aluno fica sem entender nada. Mas aí as nossas possíveis contribuições do artigo são essas. Bom, e por fim, a gente tem aqui também as nossas referências. Aqui nós usamos no nosso artigo, que usamos como embasamento para o diálogo dos autores e para embasar essa nossa ideia e aprender cada vez mais com esse assunto.